Olá! Está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, nós vamos comentar os jogos entre Fluminense e Fortaleza, Vasco da Gama e Santos. No segundo bloco, será a vez de comentarmos os jogos Internacional contra Flamengo e Botafogo contra Palmeiras. No terceiro e último bloco, teremos um resumo, um panorama geral do Campeonato Brasileiro, com os resultados da 20ª rodada, a tabela de classificação, a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, dentista, torcedor do Vasco da Gama e colaborador do programa, e também o desempenho dos times cariocas na competição. Falaremos também de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Programa bastante interessante e vamos começar então pela análise dos jogos Fluminense e Fortaleza e em seguida Vasco da Gama e Santos. No Maracanã, para um público de 31.215 torcedores, o Fluminense enfrentou o Fortaleza e venceu por 2-1. Gols do Fluminense foram marcados por Cano e Canóbio e Breno Lopes descontou para o Fortaleza. Foi um jogo de baixa qualidade técnica. Os times tiveram muita vontade, disputaram com muito suor, muita transpiração, mas faltou inspiração para os dois times tricolores, tanto o do Rio como o do Ceará, o Fortaleza. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Cano abriu o placar, fez 1-0 para o Fluminense, mostrando oportunismo e presença de área. O jogo foi se arrastando e a melhor jogada do primeiro tempo foi um pênalti no Martinelli. O árbitro marcou no jogo, mas chamado pelo VAR para rever o lance, ele pôde se certificar que, na verdade, o Martinelli simulou, não houve o toque do jogador do Fortaleza no Martinelli. E aí o Martinelli acabou sendo advertido com um cartão amarelo e o pênalti foi, evidentemente, desmarcado pelo árbitro da partida. Então, final do primeiro tempo, Fluminense com vantagem mínima de 1-0, gol do Cano aos 8 minutos. No segundo tempo, o Fortaleza melhorou, subiu de produção, começou a pressionar o Fluminense em busca do empate, porque o Fortaleza entrou em campo na zona do rebaixamento, havia necessidade de conquistar os 3 pontos, então foi para cima do Fluminense, tentando a todo custo marcar o seu gol de empate. Mas foi o Fluminense que acabou fazendo o gol, numa jogada do Serna, que também foi o autor do passe para o gol do Cano. Então, 2 assistências aí para o jogador Serna. Ele encontrou o Canóbio e Canóbio, que havia entrado no lugar do Keno, que se lesionou ainda no primeiro tempo, fez o segundo gol do Fluminense. Um gol que deu um pouco mais de tranquilidade ao tricolor carioca. Mas o Fortaleza não desistiu, continuou se lançando para cima do Fluminense. E Breno Lopes, o gol do Canóbio foi aos 18 minutos e 10 minutos depois, aos 28, o Breno Lopes descontou, fez o gol do Fortaleza. A partir daí, o Fluminense tomou um certo sufoco do Fortaleza, um sufoco. O Fluminense se retrancou, o Fluminense ofereceu a bola para o Fortaleza e correu riscos de o Fortaleza chegar ao empate. Mas o Fortaleza não conseguiu fazer o seu gol, o segundo, e o Fluminense acabou vencendo por 2-1. O Fluminense, com o resultado, sobe na tabela e afunda o Fortaleza ainda mais na zona do rebaixamento. Estatísticas da partida: Fluminense 10 finalizações contra 12 do Fortaleza, 3 no gol pelo lado do Fluminense e 5 pelo lado do Fortaleza, 42% de posse de bola para o Fluminense, 58% de posse de bola para o Fortaleza. Destaque pelo lado tricolor, o Serna com 2 assistências, uma para o gol do Cano
e outra para o gol do Canóbio. E também o goleiro Fábio. Fábio, nessa partida, atingiu a expressiva marca de 1.390 jogos, equiparando-se ao recordista até então, Peter Shilton, um goleiro inglês. Então, Fábio, aos 44 anos, foi ovacionado pela torcida do Fluminense, alcançou essa marca, se destacando aí com atuações não só pelo Fluminense, mas pelo Vasco e também pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, o Fábio foi justamente homenageado. O Fábio, que sempre faz defesas impossíveis, difíceis, né? Defesas consideradas aí salvadoras pelo lado do Fluminense, em que pese a sua idade avançada, o Fábio ainda entrega muito e defende o gol tricolor como ninguém. Então, o Fábio, merecedor de todas as homenagens, chegou ao recorde de partidas que era do Shilton, né? Agora empatou com o Shilton, com 1.390 atuações. Parabéns, então, ao goleiro Fábio e ao Fluminense pela vitória por 2-1 contra o Fortaleza. Agora vamos falar da partida de domingo à tarde, envolvendo o Santos e o Vasco da Gama. O Santos mandou a partida no Morumbi, com uma presença de 54.474 torcedores. Foram prestigiar o Santos aí jogando na capital paulista, e o Santos decepcionou aos mais de 50 mil torcedores que foram ao estádio torcer pela equipe santista. Havia também uma quantidade expressiva de vascaínos no estádio, mas foi decepcionante a atuação do Santos, né? Jogando com a torcida a favor, o Santos tinha tudo, a expectativa era de fazer uma boa partida e vencer o jogo, já que o Santos está próximo ali da zona do rebaixamento, e o Vasco entrou em campo nessa condição, na zona do rebaixamento, e o Santos não soube tirar vantagem, né, do número de torcedores, da torcida a favor, e acabou sofrendo uma goleada impiedosa do Vasco da Gama. No primeiro tempo, o Santos, né, apoiado pela sua torcida, foi para cima do Vasco, pressionou, mas não fez nenhum gol. E foi o Vasco que abriu o marcador, aproveitando uma chance, um cruzamento, e a bola foi na cabeça do Piton, que abriu o placar para o Vasco da Gama. 1-0 num cruzamento do Nuno aos 17 minutos do primeiro tempo. O Vasco passou até a ter chances de ampliar, mas também não fez o segundo gol na primeira etapa. O Santos teve um pênalti marcado a seu favor, que foi anulado pelo VAR por impedimento. Então, o primeiro tempo terminou só 1-0. E no segundo tempo, uma chuva de gols para o lado do Vasco, um gol atrás do outro. O Santos começou melhor o segundo tempo, teve duas chances. O Guilherme, atacante do Santos, perdeu uma oportunidade incrível. Depois o Santos colocou uma bola na trave e a partir daí só deu Vasco no jogo, né? O Vasco fez o seu segundo gol com David aos 6 minutos. 2 minutos depois, aos 8, Coutinho aumentou para 3-0. O quarto gol veio num pênalti cobrado por Ryan aos 16 minutos. Coutinho fez o quinto e Tietê o sexto gol do Vasco. Foi um gol atrás do outro. Em 16 minutos, o Vasco liquidou o time santista. O Neymar, ao fim da partida, chorou copiosamente pela goleada sofrida, a maior derrota na sua carreira. O Vasco da Gama, a torcida do Vasco, comemorou muito esse resultado. Esse placar, essa goleada por 6-0 trouxe esperanças renovadas ao torcedor vascaíno. O Vasco não conseguia vencer no campeonato alguns jogos, se reencontrou com a vitória e fez uma grande partida, eu diria a melhor partida do Vasco sob o comando do treinador Diniz. Não tomou conhecimento do Santos, principalmente no segundo tempo, e fez 6 gols. A torcida do Santos, inusitadamente, deu as costas para o time em um determinado momento do jogo, quando o Santos já era goleado, e numa prova, né, de um protesto aí branco, um protesto
os torcedores ficaram de costas para o campo de jogo como sinal do seu constrangimento e da humilhação que o Santos passava no campo de jogo. Os destaques pelo lado cruzmaltino foram Coutinho e Piton, e no Santos não há de se destacar ninguém, né? Santos perde o jogo por 6-0, uma vitória que dá muita confiança para o time do Vasco da Gama, né? Uma alegria para uma torcida que vinha sofrendo aí resultados adversos e começou a rodada na zona do rebaixamento. Saiu dela, mas ainda continua com a mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro time que inicia ali a zona do rebaixamento. Estatísticas da partida: Santos 7 finalizações contra 14 do Vasco, 2 no gol pelo lado santista e 9 pelo lado cruzmaltino, 41% de posse de bola para o Santos, 59% de posse de bola para o Vasco da Gama. Então o Vasco alcançou não só uma vitória importante, como fez uma atuação muito boa e conseguiu marcar 6 gols numa partida, coisa que não acontecia há algum tempo, né, há anos, para o time vascaíno. Torcida eufórica com o resultado, esperando aí que seja o ponto de virada, né, o ponto de partida para uma virada do Vasco e a expectativa de subir na tabela e não ficar só brigando contra a zona do rebaixamento. Bom, falamos aí da vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Fortaleza no Maracanã e agora a vitória, a goleada do Vasco 6-0 sobre o Santos. No segundo bloco, que vem a seguir, com um intervalo rápido, nós vamos comentar os jogos entre Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Já estamos de volta e agora vamos falar da vitória do Flamengo no Beira-Rio contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Esses dois clubes já haviam se enfrentado na quarta-feira passada no Maracanã pela Libertadores, com vitória de 1-0 para o Flamengo, gol do Bruno Henrique, e agora se reencontraram pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio para um público de 22.241 torcedores. Então, Flamengo e Inter voltaram a se enfrentar e deu Flamengo novamente. O Internacional colocou um time todo de reservas nessa partida, poupando os seus jogadores para o jogo decisivo pela Libertadores na próxima quarta-feira, ou seja, daqui a 2 dias. E o Internacional não conseguiu parar o Flamengo, que, opção do técnico Felipe Luiz, dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, escalou o seu time titular com algumas modificações. Mas o Flamengo foi com praticamente a força total e com a volta do Arrascaeta, que não jogou a partida contra o Internacional pela Libertadores, pois estava suspenso. Então, o Flamengo não tomou conhecimento do Internacional. Começou o jogo de forma avassaladora, impondo um ritmo muito forte no jogo e pressionando o Inter, fez logo 1-0 com Pedro aos 6 minutos. E o mesmo Pedro aumentou o placar aos 11 minutos. Então, com 2 gols de Pedro, logo no início do jogo, o Flamengo já quase que liquidava a partida. O Internacional só foi ter uma oportunidade de gol, aliás, teve 2, no finalzinho do primeiro tempo. A primeira com uma cabeçada do zagueiro Cleiton e a segunda num chute
do seu lateral direito, que o Rossi fez uma boa defesa. Fora isso, só deu o Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo teve até oportunidade de fazer o terceiro, numa meia bicicleta lá do Léo Pereira. A bola bateu na trave e poderia ali ter saído já o terceiro gol do Flamengo. Mas o terceiro gol mesmo só veio no segundo tempo. O Plata entrou no lugar do Pedro e na primeira bola que pegou já marcou o terceiro gol do Flamengo. Aí a partida estava liquidada, o Flamengo passou a administrar o jogo. O Roger, treinador do Internacional, optou por botar alguns dos seus jogadores titulares para ver se dava a eles ritmo de jogo ou até mesmo fazer o gol de honra, e acabou até acontecendo o gol de honra do Internacional por intermédio do Borré, mas já nos acréscimos, aos 47 minutos, sendo que o Plata fez o gol do Flamengo, o terceiro aos 16 minutos. Então, aos 47, o Inter conseguiu o seu gol de honra por intermédio do Borré. O Inter, até aquela altura, não ameaçava o gol do Rossi. Teve uma bola na trave um pouco antes do gol, mas a partida já estava quase no fim do jogo. Então, a vitória do Flamengo foi uma vitória justa. O Flamengo optou de botar a força máxima e o Inter, por sua vez, por opção do técnico Roger, botou um time de reservas e só trocou alguns jogadores, colocou alguns titulares já quando a partida já estava definida para o lado rubro-negro. As atuações do Flamengo, eu destacaria o Léo Pereira e o Pedro, autor de 2 gols, e pelo Internacional não tem assim grandes destaques, mas talvez ali o goleiro fez algumas boas defesas e não vejo assim jogador do Inter que tenha se destacado. O Inter não fez de fato uma boa partida, graças, acredito eu, ao desentrosamento de um time recheado, né, de reservas. Estatísticas da partida: Inter, 14 finalizações contra 16 do Flamengo. No gol, 6 pelo lado colorado e 3 para o lado rubro-negro. 41% de posse de bola para o Inter, 59% para o lado do Flamengo. Na quarta-feira, essas duas equipes voltam a se enfrentar no mesmo estádio do Beira-Rio, mas agora com jogo decisivo e válido pela Libertadores. O Flamengo entra com vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1-0. Bom, vamos falar agora de Botafogo e Palmeiras, jogo que fechou a 20ª rodada no domingo, no Newton Santos, para um público de 18.183 torcedores. Me chama a atenção sempre o público reduzido do Botafogo, recebendo um Palmeiras, um rival cuja rivalidade foi acirrada ultimamente entre Botafogo e Palmeiras. Eles se enfrentaram na Copa do Mundo dos Clubes, e o Palmeiras conseguiu vencer por 1-0, gol do Paulinho. Eu não consigo entender, já conversei com diversos amigos torcedores do Botafogo, que eles me dessem uma explicação razoável de um motivo de os torcedores alvinegros não comparecerem ao estádio. Uma partida, um jogo gigante desse, Botafogo e Palmeiras, um jogo de 6 pontos, times que brigam, evidentemente, o Botafogo também briga, acredito eu, para a conquista do título brasileiro, e apenas 18 mil torcedores vão ao estádio. O horário da partida, 8h30, bom, não sei se isso é o suficiente para afastar o torcedor do Botafogo do estádio. Eu sei que o Botafogo, já mostramos aqui em programas anteriores, a média de comparecimento do torcedor do Botafogo deixa muito a desejar, né? O Botafogo tem uma torcida numerosa, mas poucos torcedores apoiam o time no estádio. Bom, e o Botafogo enfrentou novamente o Palmeiras e perdeu por 1-0. No primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado. O Palmeiras teve uma chance com o Vitor Roque e o Botafogo teve uma outra clara, né? Respondeu com o Joaquim Correa, que na cara do goleiro Everton chutou e o goleiro conseguiu fazer uma defesa, né? Era um gol ali praticamente certo para o Botafogo e a chance foi desperdiçada pelo Joaquim Correa. O jogo ficou mesmo disputado ali no meio de campo. O Botafogo teve uma outra oportunidade de fazer o seu gol com o Matheus Ponte. O Palmeiras respondia com um ataque ou outro, até que aos 44 minutos, numa escapada do Felipe Anderson, ele entrou na cara do goleiro John e chutou para fazer
o gol único do jogo, gol do Palmeiras, né? E o primeiro tempo terminou assim: Palmeiras 1, gol de Felipe Anderson aos 44 minutos, Botafogo 0. No segundo tempo, com a vantagem, o Palmeiras fez aquele jogo que todos estamos acostumados a ver, né? Um jogo em que o Palmeiras tem muita marcação e sai numa transição rápida de defesa para ataque, tentando surpreender o adversário, mas uma marcação muito forte. O Botafogo teve muitas dificuldades para achar ali uma oportunidade de gol, para sair dessa marcação. E com as modificações, aí o treinador do Botafogo fez algumas modificações, colocou no jogo o Savarino, o Danilo, o Montoro, o Vitinho e o Jefinho, para dar ali mais ímpeto ofensivo ao Botafogo. O Botafogo até que fez algumas jogadas, mas a melhor oportunidade saiu dos pés de um chute do Savarino de fora da área, que quase surpreendeu o goleiro, o Everton, do Palmeiras. Fora isso, o Botafogo produziu pouco e acabou sendo derrotado no estádio Newton Santos, na sua casa, pelo Palmeiras. Estatísticas da partida: Botafogo 14 finalizações contra 8 do Palmeiras, 6 no gol contra 2 do Palmeiras, 58% de posse de bola para o time alvinegro, 42% de posse para o Verdão. No Botafogo, eu destacaria as atuações do goleiro John e do Danilo, e no Palmeiras, o Vitor Roque foi, para mim, o melhor homem em campo. A torcida do Botafogo, ao fim da partida, demonstrou a sua insatisfação, vaiando o time. Então, o Botafogo derrotado uma vez mais, já havia acontecido na Copa do Mundo de Clubes, pelo Palmeiras no Newton Santos por 1-0, com um público reduzido de 18.183 torcedores. Bom, falamos aí da vitória do Flamengo sobre o Internacional por 3-1 no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, e da derrota do Botafogo por 1-0 contra o Palmeiras. No terceiro e último bloco, os assuntos serão Campeonato Brasileiro, vamos passar aí todas as informações a respeito do Brasileirão, e também Libertadores e Copa do Brasil, e o quadro Recordar é Viver. O quadro Recordar é Viver hoje vai, com certeza, agradar aos torcedores do Botafogo. Então não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Estamos de volta e agora vamos fazer um panorama aí geral do Campeonato Brasileiro. Começando pelos resultados dos jogos de sábado. Resultados na tela, jogos de sábado: Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0, Vitória 2, Juventude 2, Sport Recife 2, São Paulo 2, Corinthians 1, Bahia 2. Jogos de domingo na tela: Santos 0, Vasco 6, Internacional 1, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, Botafogo 0, Palmeiras 1. Hoje nós teremos o jogo do Cruzeiro contra o Mirassol em Mirassol. Bom, vamos voltar aqui para falar da classificação. Após esses resultados, a classificação ficou da seguinte forma. Vamos botar aí na tela a classificação. O Flamengo lidera o campeonato com 43 pontos, 13 vitórias. O Flamengo tem 19 jogos. O Palmeiras tem 39 pontos e 12 vitórias, é o segundo colocado. O Cruzeiro vem a seguir e joga hoje, tem 37 pontos, 11 vitórias. E o Bahia fecha o G4 com 33 pontos e 9 vitórias.
O Botafogo é o quinto colocado, 29 pontos e 8 vitórias. Logo abaixo é o Fluminense em oitavo, com 27 pontos e 8 vitórias. E o Vasco é o 16º colocado, tem 19 pontos, a mesma pontuação do Vitória, que abre a zona do rebaixamento, mas o Vasco tem 5 vitórias. Então, no critério de desempate, o Vasco leva melhor sobre o Vitória e o Vasco também tem 2 jogos a menos para fazer. Bom, agora nós vamos falar aí sobre as chances... Não, a tabela de curiosidades. Tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo. Essa tabela nos diz o seguinte: Flamengo é o time que mais venceu, tem 13 vitórias. O Sport é o que menos venceu, 1 vitória apenas. Flamengo é quem menos perdeu, só 2 derrotas. E o Juventude é o time que mais perdeu, 11 derrotas. Melhor ataque, Flamengo, 36 gols marcados. Melhor defesa também do Flamengo, com apenas 9 gols sofridos. Pior ataque, Sport Recife, fez apenas 12 gols. E a pior defesa é do Juventude, que sofreu 38 gols. Melhor mandante, Flamengo, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Melhor visitante, Palmeiras, 22 pontos, sendo 7 vitórias, 1 empate e sofreu apenas uma derrota nessa condição de visitante. O pior visitante é o Juventude, apenas 1 ponto, foi nesse empate nessa rodada contra o Vitória. E o pior mandante é o Sport, 5 pontos conquistados de 5 empates. O Sport é o último, mas está a 5 rodadas sem perder. O Bragantino perdeu a 6ª partida seguida, crise lá em Bragança Paulista. E o Bahia está invicto a 8 rodadas, São Paulo e Palmeiras a 7 e o Flamengo a 6 rodadas. Bragantino não vence a 7 rodadas, o Corinthians não vence a 6 rodadas e o Vitória não vence a 5 rodadas. Vamos ver agora o desempenho dos times cariocas. Desempenho dos cariocas, o Flamengo, melhor desempenho até aqui, 43 pontos, 13 vitórias, sendo 26 pontos como mandante, 17 pontos na condição de visitante. O Botafogo, 29 pontos, 8 vitórias, 15 vitórias como mandante, 15 pontos como mandante, retificando, 15 pontos como mandante, 14 pontos como visitante. Fluminense, 27 pontos, 8 vitórias, 19 pontos conquistados como mandante e 8 apenas como visitante. E o Vasco da Gama tem 19 pontos, com 5 vitórias. 12 pontos foram conquistados com o Vasco em São Januário como mandante e 7 pontos conquistados na condição de visitante. Agora vamos analisar as chances de título. Chances de título segundo o GE. O Flamengo tem 38,34% de conquistar o título, contra 30,37% do Palmeiras e 22,87% do Cruzeiro. São os 3 principais cotados para vencer o Campeonato Brasileiro. Abaixo vem Bahia, 2,46%, Atlético Mineiro, 0,93% e o Botafogo, 3,86%. Agora vamos às chances de permanecer na elite do futebol brasileiro. As chances do Vasco devem ter subido após a vitória de ontem contra o Santos. O Vasco tem agora 63,77% de chance de permanecer. E o Santos, que foi goleado pelo Vasco, 76,87%. Quero aqui registrar que não está considerada a rodada de ontem. Então, as chances do Santos provavelmente reduziram e as do Vasco, claro, devem ter subido. Mas os times mais ameaçados com chances de permanecer, né, na primeira divisão é o Corinthians, o Grêmio, o Santos e o Vasco. E os times com mais possibilidade de cair são Vitória, Fortaleza, Sport e Juventude. Agora vamos colocar aí G6. Qual é a possibilidade de G6? Temos aí a chance de G6, ou seja,
de clubes irem para a Libertadores. O Flamengo alcançou a expressiva marca de 98,40%, Palmeiras 97,21% e o Botafogo tem 72,58% de chance. Ainda estão cotados ali para fechar o G6, o Cruzeiro com 96,30%, Bahia 62,51%, Atlético Mineiro 50,91%, Mirassol 36,84%, a grande sensação e surpresa do campeonato, e finalmente o São Paulo com 24,71%. Vamos agora aos jogos da 21ª rodada. Rodada que será disputada no fim de semana, sábado, 23 de agosto, às 16 horas, no estádio Cícero Marques, em Bragança Paulista. O Bragantino, a grande decepção do campeonato até então, vai jogar contra o Fluminense. No domingo, dia 24 de agosto, às 16 horas, em São Januário, o Vasco recebe o Corinthians. Também no domingo, mas às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Botafogo. E na segunda, às 9 da noite, segunda, 25 de agosto, no Maracanã, 9 da noite, repito, o Flamengo enfrentará o Vitória da Bahia. Bom, falamos aí de um panorama geral do Campeonato Brasileiro e agora vamos ter algumas curiosidades ainda dessa competição. Vamos verificar aí os melhores mandantes no primeiro turno. Imagem na tela, melhores mandantes no primeiro turno. O Flamengo lidera a lista com 26 pontos. O Flamengo jogou 10 vezes na condição de mandante, obteve 8 vitórias e 2 empates com um aproveitamento, nenhuma derrota, um aproveitamento de 86%. O Cruzeiro é o segundo mais bem classificado na lista dos mandantes, dos melhores mandantes, seguido por Bahia, Mirassol e São Paulo Futebol Clube. Agora vamos ver as melhores campanhas do primeiro turno, melhores campanhas do primeiro turno. Melhores campanhas do primeiro turno, nós temos lá o Botafogo. Botafogo tem uma das melhores campanhas do primeiro turno. Em 2023, o Botafogo fez 47 pontos naquela oportunidade. É ainda a melhor campanha e continuará sendo a melhor campanha nos pontos corridos entre todos os campeonatos, né? O Corinthians vem depois com 47 pontos e o Flamengo, a melhor campanha, se deu em 2019 com 42 pontos. O Botafogo voltou a ter a melhor campanha em 2024 com 40 pontos e o Flamengo em 2025 tem a melhor campanha com 40 pontos e ainda está faltando um jogo para o Flamengo jogar pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver aí os maiores públicos do primeiro turno. Maiores públicos do primeiro turno, o Flamengo também tem larga vantagem. O Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 6 oportunidades e uma como visitante, tem o melhor público da competição. Veja que o jogo com maior público pelo brasileiro foi Flamengo 4, Corinthians 0, com 67.501 torcedores presentes naquela oportunidade. Então, os maiores públicos, o Flamengo tem 6 maiores públicos aí, computados como mandante, e participa de um também na condição de visitante. Agora vamos ver aí as maiores goleadas dos pontos corridos de 2003 até 2025, goleadas por 3 gols ou mais. Goleadas por 3 gols ou mais de diferença. O Flamengo, em 77 oportunidades, goleou no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Santos vem em segundo com 72 vezes, o Palmeiras em terceiro com 64. Entre os cariocas, o mais bem classificado é o Fluminense, depois do Flamengo, que lidera, em 11º com 49 goleadas, e em 13º aparece o Botafogo, com 38
goleadas. Então o Flamengo lidera no quesito maiores goleadas, mais goleadas, aliás, 77 são vitórias por 3 gols ou mais de diferença. Agora nós vamos para as maiores médias de público nos pontos corridos, considerando as edições de 2003 até agora 2025. O Flamengo também lidera as 6 maiores médias de público, né? O Flamengo em 2019, 2023, atualmente em 2025 também, tem as maiores médias de público nos pontos corridos. A torcida do Flamengo realmente comparece em grande número, a exemplo da do Corinthians, que está na lista, São Paulo e Atlético Mineiro. Mas a presença do Flamengo é maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes das 12 que estão na lista tem a presença do Flamengo como maiores médias de público no Brasileiro de pontos corridos 2003 até 2025. Agora vamos com os times que mais tempo têm de permanência na elite do futebol brasileiro. O Flamengo, acompanhado do São Paulo, estão desde sempre, ou seja, nunca foram rebaixados. O Fluminense está na primeira divisão há 26 anos. O Botafogo está na primeira divisão há apenas 4 anos, já que o Botafogo foi rebaixado em 21, o Botafogo estava na segunda divisão. E o Vasco tem 3 anos na divisão de elite do futebol brasileiro. Então, desde sempre, só Flamengo e São Paulo detêm esse título, né? Estão na primeira divisão em todos os campeonatos brasileiros. Bom, falamos aí de campeonato brasileiro, mostramos algumas curiosidades dessa competição. Agora vamos mudar um pouco o assunto e vamos passar a falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil, nós temos aí os classificados para as quartas, passaram aí para as quartas Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia e Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Nós colocamos essa arte aí no programa passado, na segunda-feira passada. E na terça-feira houve o sorteio. Olha que curiosidade, o sorteio deu exatamente a ordem daqueles jogos como estava na imagem anterior. Volta a produção na imagem anterior, só um minutinho. Percebam a imagem anterior: Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Botafogo e Vasco. Não tinha sido feito o sorteio quando nós colocamos essa imagem no programa de segunda-feira. Sorteio na terça e olha o que deu. Exatamente igual. Cruzeiro e Atlético, Vasco e Botafogo, Corinthians e Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia. Uma curiosidade, né? Despertou a minha atenção essa curiosidade e que a imagem que nós botamos deu exatamente no sorteio do dia seguinte pela CBF. Então os jogos são Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo, Corinthians e Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia. Os times que estão abaixo fazem o segundo jogo em casa. Ok? Então, Copa do Brasil, são esses aí os classificados para as quartas. O único carioca que não está classificado é o Flamengo, eliminado nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Bom, a produção vai voltar aqui com a gente e já vamos mudar de competição novamente. Agora chegou a hora de falarmos de Libertadores. Libertadores, tivemos rodada aí no meio de semana e na tela estão os resultados. Vou repetir aí os resultados. Fortaleza 0, Vélez 0. No jogo da volta, evidentemente, eu aposto na classificação do Vélez. Atlético Nacional 0, São Paulo 0. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis e colocou 2 bolas na trave. O São Paulo sobreviveu e, para mim, é o favorito para passar no Morumbi. Peñarol 1, Racing 0 no Uruguai. Para mim, o Racing é favorito para passar nesse confronto. Cerro Porteño 0, Estudiantes 1, jogo no Paraguai. Para mim, o Estudiantes favorito para passar. Flamengo 1, Internacional 0, segundo jogo no Beira-Rio. Para mim, ainda está em aberto. Botafogo 1, LDU 0. Botafogo agora joga na altitude em Quito. Me parece um
um jogo difícil, um desafio aí muito grande para o time do Botafogo, também em aberto esse confronto eu colocaria. Libertad 0, River Plate 0, jogo no Paraguai, River favorito no Monumental para passar, e Universitário 0, Palmeiras 4, eu cravo o Palmeiras como o único aí já garantido para passar de fase na Libertadores. E falando de Libertadores, vamos ver um vídeo aí do Noite de Copa, de um resumo de tudo que aconteceu na rodada da Libertadores. Terminados os jogos de ida da Libertadores, vamos falar um pouquinho sobre cada jogo, porque foi daquele jeito que a gente gosta. Fortaleza e Vélez Sarsfield fizeram um jogo apático, o Leão não conseguiu criar e saiu de casa no 0 a 0. O São Paulo passou sufoco, viu? O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis e mandou 2 bolas na trave, mas gol que é bom não teve. O Peñarol venceu o Racing num jogo com cara de Libertadores. Gol anulado, catimbo, muitas faltas e amarelo pra todo lado. No fim, Terans deixou dele e garantiu a vantagem dos uruguaios. Em outro duelo garrado, o Cerro Porteño estava segurando os Estudiantes em casa até os acréscimos, quando cometeu um pênalti que foi convertido por Santiago Ascacibar. O Flamengo venceu o Inter no Maraca por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique, mas levou uma vantagem pequena no Beira-Rio e o duelo ainda está em aberto. O Fogão precisou só de 14 segundos para marcar um gol, mas ficou só no 1 a 0 e agora joga a volta na altitude. O Palmeiras goleou o Universitário por 4 a 0 fora de casa e agora está praticamente classificado. O Libertad sofreu, mas conseguiu segurar o River no 0 a 0 e agora decide na Argentina. Pelos sul-americanos, os brasileiros confirmaram o favoritismo e Fluminense e Atlético Mineiro venceram por 2 a 1. Os jogos de volta já são na semana que vem. Você acha que vai ter alguma reviravolta? Comenta aí pra gente. Bom, vimos aí um resumo e agora vamos aguardar o jogo da volta para saber quais são os times classificados aí para as quartas de final da Libertadores. Bom, curiosidades da Copa Libertadores. Vamos ver aí os times com mais vitórias seguidas na Copa Libertadores. Vamos colocar a lista aí. Aparece o Flamengo e o Palmeiras na primeira colocação, com 9 vitórias seguidas na competição. O Peñarol, o Estudiantes, o Cruzeiro, o Vasco e o Santos conseguiram conquistar 8 vitórias seguidas. O Vasco em 2001. O Racing tem 7 vitórias seguidas, assim como o Grêmio e o Palmeiras de 2025 e o Grêmio de 2029. Esses são os clubes com mais vitórias seguidas na Libertadores. Agora vamos ver aí clubes com mais vitórias na história da Libertadores. Top 5. Entre os 5, aí o Flamengo. O Flamengo tem 101 vitórias. O Palmeiras tem mais vitórias, 138, seguida pelo Grêmio, 112. O São Paulo, 102. O Flamengo, 101. E fechando a lista, o Corinthians, entre os brasileiros, 68 vitórias. Agora vamos para uma outra imagem de campeões invictos da Copa Libertadores. Quem foram os times que conseguiram se sagrar campeões sem serem derrotados na Copa Libertadores? O Flamengo em 2022, o Corinthians em 2012, o Boca Juniors em 78, o Estudiantes de La Plata em 1970, o Estudiantes também em 69, o Independiente da Argentina em 64, o Santos em 63 e, fechando a lista, o Peñarol em 60, foram os únicos times que conseguiram a façanha de serem campeões invictos, sendo que da lista o Estudiantes de La Plata alcançou esse feito em 2 oportunidades, 1969 e 1970. Agora nós vamos passar para maiores sequências de vitórias consecutivas. Maiores sequências de vitórias consecutivas na Libertadores de 1960 a 2025. Palmeiras, 9. Flamengo, 9. A do Flamengo se iniciou em 17 de maio de 2022 e teve um fim em 29 de outubro também de 2022. Falando do Vasco, outro clube carioca, o Vasco teve 8 vitórias consecutivas, com início em 14 de março de 2001 e o término em 16 de maio de 2001. Outros clubes brasileiros que, a exemplo do Palmeiras, conseguiram foi o Cruzeiro e o Grêmio. O Cruzeiro, 8 vitórias consecutivas e o Grêmio, 7 vitórias consecutivas. Agora nós vamos aí para o quadro de medalhas. Quadro de medalhas da Libertadores. Seu time está nesse quadro aí? Veja aí, o Palmeiras lidera, tem 11 medalhas no total, 3 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze.
Ouro representa, claro, o título de campeão, prata, vice-campeão e bronze, terceiro lugar. O São Paulo é o segundo da lista, tem 10 no total, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. O Grêmio vem a seguir com 3 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, 10 no total. O Santos tem 9 no total, com 3 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. E em quinto, o Flamengo, com 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Entre os cariocas também figuram na lista o Fluminense, em nono colocado, tem 2 medalhas, um título, né, 1 de ouro, e um vice-campeonato, 1 de prata. E o Botafogo entrou na lista aí como 10º colocado. O Botafogo tem 2 de bronze e 1 de ouro, totalizando 3 medalhas. E o Vasco da Gama, entre os cariocas, tem apenas 1 medalha e é de ouro, campeão da Libertadores em 98. Também figuram na lista outros times grandes aí do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, que tem 6 no total, o Internacional tem 7 no total, o Atlético Mineiro 4 no total, Corinthians 2 no total, Atlético Paranaense tem 2 vice, 2 de prata, 2 no total, e o São Caetano tem 1 vice-campeonato, 1 de prata, e também o Guarani, que tem 1 de bronze. Fecha aí o quadro de medalhas. Então, o quadro de medalhas liderado pelo Palmeiras, como o clube que mais ganhou aí medalhas, levando-se em consideração ouro, título, prata, vice-campeonato e bronze, terceiro colocado. Entre os cariocas, o Flamengo é o mais bem classificado, ocupa a 5ª posição, com um total de 6 medalhas. Bom, falamos aí da Libertadores, apresentamos algumas curiosidades e agora nós vamos também voltar um pouquinho no tempo e está na hora daquele nosso quadro tradicional, aquele quadro que os nossos telespectadores mais antigos adoram, que é o quadro Recordar é Viver. Uns torcedores do Botafogo me pararam na rua e disseram que gostariam de ver mais nesse quadro a participação do Botafogo. E eu disse, o Botafogo já participou desse quadro e não é só o Flamengo que participa. Os últimos foram com o Fluminense naquele jogo da invasão corintiana. Depois tivemos uma vitória do próprio Vasco sobre o Flamengo por 3-2 de virada. Foi no programa da segunda-feira passada. E hoje vamos trazer aqui um Canal 100 especial para o torcedor do Botafogo. Um Canal 100 para você, torcedor alvinegro. E uma vitória sobre o Flamengo, num jogo disputado em 12 de dezembro de 1964, no Maracanã, para um público de 88.628 torcedores. E esse jogo foi emblemático por quê? Porque marcou a despedida do grande craque do futebol brasileiro, lateral esquerdo do Botafogo, cujo apelido é Enciclopédia do Futebol, Nilton Santos. E você vai acompanhar esse jogo com o Canal 100. Recordar é viver. O Botafogo era a última pedra no caminho do Flamengo. No reduto alvinegro, Garrincha ameaçava reaparecer, mas sobre seu mané, o técnico Geninho preferia manter um suspense à moda de Hitchcock. Na Gávea, o mesmo mistério. Carlos Alberto, a revelação rubro-negra, joga ou não joga? Mas, de qualquer maneira, o ambiente era ótimo e os cobras estavam sendo cuidadosamente preparados para o bote final. E veio o dia T. 80% de rubro-negros, 20% o resto. Estava em jogo o bom humor carioca. A festa da vitória fora preparada e houve gente que recebeu o convite antecipadamente. Os enigmas estavam decifrados. Menos um, o da não inclusão de Ananias no time do Flamengo, porque mora em Bangu. Se morasse em Niterói,
Talvez o craque fosse escalado. Nilton Santos fazia sua despedida em jogos do campeonato e recebia merecida homenagem. E agora o jogo, a hora em que o torcedor cai na realidade. Nesses 90 minutos prevalecerão o melhor preparo físico, a categoria e também a chance. Logo nos primeiros minutos, Manga mostrava sua disposição de fechar o gol. No arco do Flamengo, Marcial estava firme, como do outro lado o keeper botafoguense continuava exibindo suas qualidades de craque na difícil posição. Jairzinho, o desbravador de defesas, era todo ímpeto e teria que ser contido de qualquer maneira. Pânico na área do Flamengo. O gol esteve por pouco. Zero a 0 no primeiro tempo. O empate classificava o Flamengo, mas o time sonhava com a vitória, que parecia mesmo difícil. Os rubro-negros iam caindo pouco a pouco de produção, com o time não sabendo como superar a sólida defensiva contrária. E veio o lance fatal. Os sonhos do Flamengo se desfaziam, mas ainda havia tempo. E o time se lançava desesperadamente em busca de pelo menos um empate que o colocasse ao lado do Fluminense e do Bangu. Ao terminar a partida, botafoguenses, tricolores e banguenses tomaram conta da festa que o Mengo havia preparado. Mas a cidade ficou triste, porque 80% de sua gente... que marcou a despedida do grande craque, lateral esquerdo do Botafogo e da seleção brasileira, Nilton Santos. Nilton Santos disputou 718 jogos pelo Botafogo, fez 11 gols, foi 4 vezes campeão carioca e 2 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo. Então, foi um jogo aí que ficou na história porque marcou a despedida desse cracaço do futebol brasileiro, conhecido, como eu já disse, pelo apelido de enciclopédia do futebol. Na partida, o Botafogo derrotou o Flamengo por 1-0, gol do Roberto Miranda aos 23 minutos do segundo tempo. Eu não sei se vocês já repararam nas imagens, mas entre os torcedores do Botafogo, lá na torcida do Botafogo, haviam bandeiras do time tricolor, do Fluminense, né? Era muito comum e ainda é torcedores de outros clubes torcendo sempre contra o Flamengo, nunca a favor. Não me surpreende esse fato. Então, desde lá dos anos 60, isso já era comum de acontecer, né? A turma do arco-íris, né? Os antes sempre torcendo contra o Flamengo, se unindo, né? O Fluminense ao Botafogo, o torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo torce pelo Vasco, sempre que enfrentam o Flamengo. De lá para cá não mudou absolutamente, rigorosamente nada, né? Sempre foi assim, o Flamengo contra todos os outros. Bom, o programa vai estar chegando ao seu término. Espero que você tenha gostado aí do quadro Recordar é Viver. Nós estamos trazendo aí jogos do passado de todos os times, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, não é só do Flamengo. Na semana que vem, há muito tempo que eu não trago aí para o programa um canal 100 sobre o Flamengo, um jogo do passado. Vou escolher para o próximo programa um jogo do Flamengo. Aguarde aí que vamos ver qual jogo será esse para ser exibido nesse quadro que já faz muito sucesso
com os nossos telespectadores o quadro Recordar é Viver, com essas imagens sensacionais do Canal 100. Bom, estamos chegando ao fim, como eu disse, do programa, e agora é hora de homenagear algumas pessoas que estão apoiando o programa. Quem acompanhou o programa hoje viu que nós temos aí um patrocinador novo no programa, um patrocinador que está nos apoiando aqui, o programa no Ataque na Defesa. Trata-se do Badoff. O Badoff é uma loja conhecida aí que vende salgados, fica ali no edifício Arcádia, na rua 16 de março, também tem entrada pela Praça Dom Pedro, né, a galeria do edifício Arcádia. O Badoff vende o melhor, seguramente o melhor brioche da cidade de Petrópolis. Acho que todos conhecem aí a fama do brioche do Badoff. E eu quero agradecer aqui ao Badoff, na pessoa do seu Eduardo, proprietário, e da sua esposa Alceia, são proprietários do Badoff, que estão apoiando aí o programa no Ataque na Defesa. Eu os agradeço aqui de público esse incentivo, esse apoio dado ao programa, e eles gostaram muito aí do comercial. Espero que vocês, telespectadores, também tenham gostado. Eu estreiei aí como garoto propaganda aí de um produto que é o brioche do Badoff, bastante conhecido aqui na cidade de Petrópolis. Então quero deixar aqui o meu abraço para o Eduardo e a dona Alceia, lá do Badoff, e toda a equipe, toda a rapaziada que trabalha lá no Badoff. São atendentes aí simpáticos, prestativos, eles estão sempre lá à sua disposição para lhe servir o melhor brioche de Petrópolis. Então aqui vai os meus agradecimentos ao Badoff pelo apoio dado ao programa no Ataque na Defesa. E assim vamos encerrando hoje mais um programa no Ataque na Defesa. Eu os convido para o próximo programa, onde vamos ter aí a análise da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, além, claro, dos jogos decisivos pelas oitavas de final da Libertadores da América. Quem será que vai se classificar? Será que Flamengo e Botafogo conseguem avançar na Libertadores? O Palmeiras me parece que já está classificado. E apenas a título aí de informação, nós temos também a Sul-Americana. O Fluminense venceu o primeiro jogo no México, na Colômbia, venceu o América de Cali por 2-1, joga por um empate na terça-feira no Maracanã para garantir a sua vaga para a próxima fase. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e fica aqui o convite para o próximo programa. Um abraço a todos e até lá.